Senhor Presidente, queria cumprimentar o Senhor Ministro, não sem lhe dizer que achei curiosa a coincidência de o Senhor Ministro fazer incidir as suas disponibilidades de agenda, quer para a Comissão de Assuntos Europeus, quer para a Comissão de Negócios Estrangeiros, exatamente no dia em que o Governo teima em retirar o feriado de Carnaval aos portugueses. Sem dúvida, o Senhor Ministro não faz nada por acaso, é bem conhecido por isso, e certamente também não fez isto por acaso. Eu devo dizer que os seus eleitores, pelo menos os de Ovar, de Estarreja e da Amealhada, certamente não terão compreendido essa sua insistência do seu Governo em retirar este feriado. Quanto ao ponto que estamos aqui a discutir, eu queria começar por dizer o seguinte, Sr. Ministro. O Sr. Ministro esquece sempre o que está por trás desta questão do orçamento comunitário e das verbas de apoio aos países. É que aquilo a que se convencionou chamar contribuintes líquidos do orçamento comunitário são impropriamente chamados contribuintes líquidos. Porque o que são, na realidade, é beneficiários líquidos. Porque a política económica que está a ser imposta na União Europeia a países como Portugal beneficia as economias e a criação de riqueza nas potências mais fortes da União Europeia. E, portanto, aqueles que se convencionou chamar contribuintes líquidos beneficiam muito mais nas suas economias e também nas receitas que depois têm para os seus Estados por via do crescimento das suas economias, do que aquilo em que contribuem para o orçamento da União Europeia. Aliás, sempre foi apresentado o orçamento da União Europeia, os vários quadros comunitários de apoio, como uma espécie de compensação para esse desequilíbrio económico. E, portanto, quando se diminui essa compensação, está-se a agravar o desequilíbrio económico. E esse é que é o ponto de partida deste debate, e não o contrário. E não o de saber se perdemos mais ou perdemos menos. O problema é que se este mecanismo já seria insuficiente, se fosse plenamente concretizado, para compensar o descalabro económico em que a nossa economia está posta por via da política da União Europeia e do benefício para as grandes potências da União Europeia, mais ainda se penaliza o nosso país, quando se diminui o orçamento comunitário em relação ao rendimento nacional bruto rendimento bruto da União Europeia. E isto é que é o ponto grave desta negociação e é que caracteriza como negativa esta negociação. Nós temos assim uma dupla perda. Perdemos na economia e perdemos nos fundos. Perdemos duas vezes. E os chamados contribuintes líquidos ganham duas vezes. Ganham na economia e ganham nos fundos, porque têm que contribuir menos para o orçamento da União Europeia. E, portanto, esta perda de 3 mil milhões de euros, 10%, é, de facto, uma derrota para os interesses do nosso país. E, aliás, é uma perda que compara já com uma negociação anterior e um orçamento anterior também negativo e que já perdeu em relação ao seu antecessor. E, portanto, vamos de perda em perda. E este é que é o histórico da negociação destes orçamentos comunitários e dos quadros de apoio na União Europeia. É de perda em perda. É assim que vamos e é assim que deixamos de ter mais apoio para a nossa economia e para o desenvolvimento do nosso país. Depois, há a questão dos cheques adicionais, que foi a grande operação de propaganda que o Governo montou. Passou o tempo a falar do cheque adicional de 1.000, do cheque adicional de 500, quando do que se trata, em relação à agricultura, é de uma perda superior a 2 mil milhões. Portanto, os envelopes não compensam o corte. E é essa a avaliação que nós fazemos destes chamados cheques adicionais. Eu penso que o Sr. Ministro não vai dizer-nos aqui que, no cômputo geral, os cheques adicionais compensam as perdas que foram feitas no corte deste neste novo quadro comunitário. Portanto, não compensam. Há uma diminuição real. E os cheques adicionais não podem servir para esconder essa matéria. Depois o Sr. Ministro faz a habitual, enfim, devo dizer que nisso não é muito original. Os seus antecessores faziam exatamente o mesmo. Ou comparam com a proposta inicial e dizem, afinal não foi tão mau, conseguimos que não fosse tão mau, ou comparam com o Governo anterior e dizem, como o Sr. Ministro já disse, que eu estava a ouvir a reunião, esta negociação foi melhor que a negociação feita pelo Governo anterior, feita no quadro anterior. Isto não pode esconder é que cada negociação
põe o nosso país num patamar inferior àquele em que estava na negociação anterior. E esta é que é a comparação que tem que ser feita entre o cenário real de antes e o cenário real de agora. E não entre as propostas iniciais e o cenário real, que é o que sempre se faz nesta matéria. Eu quase que podia sintetizar a posição do Governo mais ou menos assim. A Comissão Europeia propõe cortar 1000. Depois há uma negociação e afinal só corta 800. E o Governo diz, porreiro pá, ganhámos 200. Porreiro pá, ganhámos 200. Mas na realidade o que perdemos são 800. E estas é que são as contas que têm que ser feitas para o nosso país. Um país que continua a perder nos fundos comunitários e continua a perder nas possibilidades de desenvolvimento da sua economia, continuamente espartilhada pelo garrote da União Europeia e, por exemplo, por essa regra orçamental que agora PS, PSD e CDS querem impor no orçamento e continuará a impedir a nossa economia de crescer e ter os fundos necessários para o seu crescimento. Muito obrigado.